Bem-vindas, bem-vindos, bem-vindas aqui a essa palestra. Como o Norberto comentava, essa foi um trabalho... Eu vou apresentar uma parte do trabalho, mas também outras coisas, mas foi o trabalho essencialmente encomendado pela Camila. Depois que ela fez... começou, né, a trabalhar, tinha um tempo já trabalhando na ideia do Big Push e de como pensar uma dimensão do desenvolvimento que seja sustentável. Uma das primeiras coisas que apareceu é claramente a ausência de dimensões de gênero e de raça em todas as políticas em geral, em todas as propostas de políticas de desenvolvimento, não unicamente sustentáveis, senão as propostas em geral. E com essa preocupação foi que ela me chamou para tentar fazermos juntas um trabalho. Eu já vinha trabalhando em questões de desigualdade de gênero e raça. E, bom, foi essa possibilidade de pensar desde o lugar da sustentabilidade, que realmente eram dimensões que, para mim, eram muito mais circunstanciais do que o objeto da minha pesquisa em particular. Foi um trabalho super interessante, bastante intenso, um trabalho que aconteceu durante 2020, então, no meio da pandemia, no meio dessa loucura toda, a gente montou uma equipe, ficamos horas e horas e horas, e noites, e dias, que eram também esses dias que eram eternos, que nunca começavam e nunca acabavam. Ficamos fazendo esse trabalho, que para mim foi um trabalho super rico, um trabalho que está disponível em português e em espanhol. Foi traduzido, foi publicado pela CEPAL e pela FES, e foi traduzido depois pela CEPAL ao espanhol, e que tem várias das questões que hoje eu vou apresentar bem rapidamente. Se vocês depois quiserem aprofundar, tem o link aí. Vou passar depois o link do trabalho para vocês conseguirem. Então, a primeira questão que eu acho que é interessante, que tem a ver com o objetivo justamente desse ciclo de debates, que é pensar o clima, pensar como IE se posiciona com pesquisas que comecem a considerar o clima, a sustentabilidade, que é talvez hoje o principal tema que temos, está sobretudo vinculado com a ideia da emergência climática. Até pouco tempo atrás se falava em sustentabilidade, né? Tem bastante tempo que a gente já pensa, desde o ecofeminismo, desde o ecossocialismo, formas alternativas de produção, mas foram sempre bastante negligenciadas. Na economia em particular, se tinha poucos trabalhos sobre pensar o desenvolvimento desde a perspectiva verde, sustentável, até pouco tempo atrás, quando a emergência climática deu um tapa na cara da gente. Hoje é iminente, então já não falamos de problemas climáticos, de aquecimento global, senão que se fala de emergência, é urgência, é hoje, né? De fato, o IPCC, que vai trazer, a Camila já falou bastante sobre isso, só levantar rapidamente por se alguém não estava. O IPCC vem calculando que é necessária uma mudança urgente para conseguir subsistir daqui a pouco. O relatório do IPCC tem calculado que, desde o capitalismo para cá, o aumento da temperatura média foi de 1,1 graus centígrados e o limite assinado pelo Clube de Paris é 1,5. Então, estamos ao ponto limite, realmente, de aquecimento global. E o problema essencial do aquecimento global é que, justamente, vai criar mudanças muito grandes que vão gerar eventos extremos. Nesse sentido, o objetivo, ao menos, que expressam os países em geral, e sobretudo os países industrializados, é tentar fazer alguma transição energética, alguma transição justa, uma descarbonização, alguma economia verde, um pacto verde, tem milhões de nomes diferentes, com as diferentes propostas, para reduzir a emissão de gases de efeito estufa e tentar reverter, ou ao menos conter, esse aumento da temperatura. E por que falamos que hoje é iminente? As notícias sobre os eventos extremos vão se multiplicando dia a dia. Câmbios climáticos, catástrofes, aquecimentos, recordes de queimadas pelo aumento da temperatura.
onda de calor, incêndios florestais. Argentina com a pior seca da história, desde 1996, que não tinha uma queda tão grande na agricultura como a que se deu nos últimos 3, 4 meses por conta do aquecimento. Crise hídrica no Uruguai. Chuvas intensas no litoral de São Paulo, a gente viveu há pouco tempo atrás, e hoje mesmo, forte chuva no Rio Grande do Sul, previsão de ciclone extratropical. Então, obviamente, eu escolhi só algumas para entender a dimensão do problema. Estamos falando de grandes efeitos, seja por alagamentos, por secas, por aumento da temperatura, por tufões, por furacões, uma quantidade de eventos extremos, até, inclusive, situações como a pandemia, né? Que vem ou mal, enfim, não vai dar hoje para discutir, porque também não faz parte do objetivo do trabalho, mas sim do trabalho que estamos fazendo no UFM, que é o Núcleo de Estudos e Pesquisas de Economia e Feminismo, do qual eu sou parte, coordeno e tal. Estamos discutindo justamente os efeitos do capitaloceno, os efeitos da acumulação do capital e das relações sociais de produção no capitalismo, sexistas, racistas, etc., que dão lugar a todas estas situações. Então, nesse contexto de urgência climática ou emergência climática, vários países, vários economistas, vários politólogos, etc., começaram a discutir a necessidade de pensar outros paradigmas de acumulação, de pensar outras formas de desenvolvimento, de pensar outros modos de organização da produção, né? Desde os mais radicais, falando de decrescimento, até os que falam de descarbonização, de energias alternativas, etc., etc., num contexto chamado Green Economics, ou economia verde. Nesse grande grupo, né, de diferentes propostas teóricas e estratégias de desenvolvimento, o que vamos ver, em geral, é a ausência de dimensão de gênero e raça, como eu comentava primeiro. Mas e por que seria importante, né? Eu acho que o ponto principal que a gente trabalhou no relatório é justamente por que precisamos ter uma dimensão de gênero, uma dimensão de raça, quando pensamos essas questões. Por que uma seca vai afetar mais a mulheres ou mulheres racializadas que a humanidade em geral? Por que, então, corpos feminizados e racializados têm que estar no centro das políticas e tem que se pensar estratégias específicas? E um pouco foi isso o que tentamos responder, entendendo essencialmente que as dimensões de gênero e raça são fundamentais porque as mudanças climáticas agravam especificamente a situação das mulheres, sobretudo as mulheres racializadas. Nesse sentido, uma lente, um olhar interseccional é fundamental para analisar o que está acontecendo. Um primeiro ponto tem a ver com o fato que todos os eventos extremos, desde transmissão de doenças por vetores até secas, alagamentos, furacões, etc., todos vão afetar mais as mulheres, particularmente pelos efeitos que esses eventos extremos têm sobre os cuidados, né? Sobre a dimensão dos cuidados. Então, temos um aumento na intensidade de desastres naturais, de eventos extremos, etc., que vão aumentar a carga de trabalho doméstico e de cuidados, tanto remunerado como não remunerado, que, como vamos ver, vão ser particularmente desenvolvidos por mulheres. Vai aumentar o tempo, então, de trabalho doméstico, a intensidade de trabalho doméstico de cuidados, aumento, por exemplo, do tempo de traslado, piora nas condições de mobilidade, piora de acesso a serviços públicos, etc., etc. Em geral, com as mudanças climáticas e com os eventos extremos, temos associadas também
crises econômicas, crises sociais e crises sanitárias. O último caso que a gente vivenciou, o grande caso da pandemia de Covid-19, é um grande exemplo disso. E o que acontece? As mulheres, sobretudo mulheres racializadas, são as que estão na pior das condições de contratação e de emprego. Então, todas as dimensões da precariedade, somados a altíssimos níveis de endividamento, níveis de pobreza, etc., vão fazer com que tenha mais dificuldade para lidar com essas crises. E, nesse sentido, o que vamos ter? Os eventos extremos vão ter impacto sobre o fornecimento de energia e água. Faltou água. Enfim, tinha colocado e não devo ter salvo no meio. Vão ter impacto sobre a segurança alimentar, vão ter impacto sobre a saúde, vão ter impacto sobre a mobilidade, que vamos ver que são todas dimensões que vão afetar mais as mulheres. Nesse sentido, essencialmente, a gente pensou em dois eixos do problema. Da uma parte, o trabalho doméstico não remunerado, que é a dimensão dos cuidados, e da outra parte, as mulheres no mercado de trabalho. Então, as mulheres, quando trabalham, seja remuneradamente, que seja não remuneradamente, vão ser mais afetadas pelas crises climáticas e pelas crises econômicas associadas a elas. Então, vou tentar agora, nos próximos minutos, convencer vocês de porquê. Bom, obviamente, desde a economia feminista, se trabalha muito o tema, se pensa muito nessa especificidade do papel das mulheres dentro da sociedade capitalista patriarcal, se pensa especificamente o papel da divisão sexual do trabalho e do trabalho doméstico, né? Que, quando é realizado no próprio lar, é o único tipo de trabalho dentro do sistema capitalista que não tem remuneração. Então, as mulheres, que são essencialmente quem realiza esse trabalho doméstico, vão realizá-lo gratuitamente, como fala a Silvia Federici, muitas vezes com excusa de que o amor tem que motivar esse trabalho. E vamos ter uma situação onde a vida das mulheres é atravessada por duplas, triplas jornadas de trabalho, que vão criar piores condições para a inserção delas em qualquer outra esfera da vida. Então, em geral, na economia feminista, falamos bastante da pobreza do tempo associada com essa dependência ou essa obrigação da mulher de realizar o trabalho doméstico, o trabalho dentro do lar e o trabalho de cuidados com crianças doentes e idosas e idosos. Em particular, vou tentar passar rapidamente por alguns dados que para alguns talvez são mais conhecidos, para outros menos, que são os dados sobre o trabalho doméstico não remunerado. É um dado que, infelizmente, durante toda a pandemia não foi publicado. Voltaram a publicar só agora em 2022. Esses dados, como são os dados que trabalhamos para o relatório, são de 2019, igualmente não mudaram muito. Spoiler alert. Se vão ver hoje nos dados do IBGE, situação um tiquinho assim mudou. Mas então, o que eu quero ressaltar dessa situação? Em primeiro lugar, a gente não tem uma pesquisa muito profunda sobre o trabalho doméstico não remunerado. É simplesmente uma pergunta, na verdade, 3 perguntas dentro da PNAD, que é a Pesquisa Nacional de Amostra Domiciliar. Uma vez, então, por ano, perguntam para as famílias quanto elas destinam a realizar trabalho doméstico dentro do lar e quanto tempo destinam a realizar trabalho de cuidados. Cada vez que eu penso isso, falo, gente, amanhã chega o entrevistador do IBGE, toca a minha campainha e pergunta, Marga, quanto tempo você destina para cuidar do seu filho? E, Marga, quanto tempo você destina para lavar a louça? Gente, eu entro em pânico, eu saio correndo e eu estudo esse tema. Então, eu não sei, né, essas respostas que temos aqui, quanto estão subestimadas ou não, mas é o que temos. Então, a gente vai trabalhar com essas respostas. Em geral, em termos globais, vamos ver, quando os homens são perguntados se realizam tarefas domésticas, os 78% deles respondem que sim, enquanto 92% das mulheres realizam as tarefas domésticas. Os homens, em média, falam que gastam 11 horas por semana
e as mulheres 21. Então, primeiro ponto que temos é que as mulheres dobram o tempo de trabalho não remunerado dentro do lar, ao menos. Mas o outro dado interessante é que quando paramos para perguntar por tipo de atividades que homens e mulheres realizam, vamos ver que as mulheres estão concentradas, sobretudo, nos trabalhos que são de maior intensidade e que estão mais associados às mudanças climáticas, como é a segurança alimentar, garantir a alimentação, cozinhar e a limpeza do lar. Né? Imaginem ter um deslizamento. Quem limpa essa casa? Imaginem ter uma seca. Quem vai buscar essa água? Imaginem ter qualquer problema associado com segurança alimentar. Né? Caso agora, como eu falava da Argentina, temos uma situação onde caiu 25% a produção de alimentos por conta da seca. Quem vai ser mais prejudicada? A mulher que tem que garantir a segurança alimentar da família. Então, em geral, o que vamos ter é que essas atividades, aonde estão mais vinculadas com eventos extremos, são as mulheres que mais realizam. Um dado interessante aqui no meio, porque a gente tem várias barrinhas diferentes. As primeiras duas são quando os homens e as mulheres moram sozinhos. Quando homens e mulheres moram sozinhos, realizam mais ou menos as mesmas tarefas. Os dois cozinham, lavam, limpam o domicílio. Agora, a partir do momento que casam, né, a partir do momento que se constrói essa família nuclear, os homens automaticamente deixam de realizar. Então, nesse contexto, as mulheres dessas famílias nucleares são muito mais afetadas. Para a mulher não muda nada, até piora um pouquinho, né? Casar, conformar a família e tal, mantém as obrigações dentro do lar, enquanto para o homem isso vai significar uma queda importante do percentual de homens se dedicando a essas tarefas. Outro ponto que eu acho que é importante, que é interessante, é que essa diferença entre o trabalho doméstico não remunerado para homens e mulheres é uma realidade que acontece desde a infância. Nesses dois gráficos que vamos ter é como as mesmas tarefas que vimos antes para adultos são realizadas por jovens adultos. Né? No primeiro caso, filhos, enteadas, enteados, entre 14 anos para frente. E vemos que essa distinção, aqui não tem, mas a primeira barrinha é sempre homens, a segunda mulheres. Essa distinção entre trabalho de mulher e trabalho de homem também se verifica no caso de filhas, filhos, etc. E quando crianças, esse é um dado de quanto realizam tarefas domésticas, crianças entre 5 e 13 anos, as diferenças de gênero e raça são substanciais. Tanto pela frequência, né, pela quantidade de meninos e meninas que realizam tarefas domésticas, como pelo número de horas. Qual é o problema disso tudo? Primeiro, que realizam essas tarefas que estão mais afetadas. E segundo, que realizar essa tarefa doméstica não remunerada vai implicar uma redução do tempo disponível para qualquer outra coisa. No que, na economia feminista, chamamos pobreza do tempo. As mulheres racializadas, crianças, mulheres meninas, jovens, temos mais pobreza do tempo. Menos tempo disponível para quê? Primeiro, para trabalhar, trabalhos formais, a tempo completo, etc. A gente tem muita dificuldade a ter um trabalho formal a tempo completo, no horário não flexível, mas também temos menos tempo disponível para qualquer outra dimensão. Educação, participação política, participação social e, inclusive, autocuidado. Então, as mulheres temos muito menos tempo disponível que os homens, e isso tem a ver com, inclusive, com construção de papéis sociais de gênero, que começa na infância, né? Menino veste azul, menina veste rosa, o menino pode ser super-herói, a menina ganha uma cozinha e uma
vassoura para aprender desde criança como cuidar e fazer tarefas domésticas. Se incorporamos, isso é uma coisa que no trabalho não está. O trabalho tinha exclusivamente aspectos de gênero. A gente tentou, dentro do UFM, continuar a trabalhar dimensões de raça. Então, são coisas que aparecem menos. Mas o que vamos ter é que, no caso das mulheres negras, que inclui pretas e pardas, segundo a definição do IBGE, todas as variáveis são maiores, né? Mais mulheres negras destinam tempo para cuidados, o tempo é maior, mais mulheres negras destinam tempo para realizar afazeres domésticos. E, obviamente, todas essas dimensões da pobreza do tempo, depois tem uma contracara que é o que acontece no mercado de trabalho. Hoje não é um âmbito nem um espaço, para quem quiser aprofundar, convido vocês a participarem das minhas disciplinas sobre o tema, mas existem várias formas, relações dialéticas entre essa pobreza do tempo e a incorporação do mercado de trabalho. Não é que a mulher não tem tempo disponível, é um mercado de trabalho que é segregatório, que é discriminatório, que não oferece possibilidades para essas mulheres, que obriga o mesmo sistema a estar, né, dentro dos cuidados ou a se dedicar aos cuidados. Mas, essencialmente, o que vamos ter é que em todas as variáveis do mercado de trabalho, as mulheres racializadas, sobretudo, são as que estão na pior das situações. As mulheres brancas estão em situação pior que os homens brancos. Com os homens negros vai depender da variável, e isso tem a ver também com que um país profundamente racista, com racismo estrutural e institucional muito grande. Em particular, um dado que eu acho que é muito importante é pensar na grande proporção de mulheres fora da força de trabalho. Ou seja, temos que praticamente metade das mulheres em idade de trabalhar não trabalham e não procuram emprego. Então, fora da força de trabalho, quer dizer que não estão nem ocupadas nem desocupadas. Estão em casa. Quando perguntam o entrevistador do IBGE por quê, a grande maioria responde: porque tenho obrigações domésticas, tarefas domésticas e de cuidados. Então, a dimensão do cuidado está completamente atrelada ao fato de elas estarem fora do mercado de trabalho. Muitos outros casos respondem porque não tem trabalho. Claro, não tem trabalho para elas. Não tem trabalho que seja um trabalho adequado para elas conseguir tomar conta de filhos, de idosos, de parentes doentes, de cuidar, limpar, etc. O salário, claramente, é menor. No caso das mulheres, sempre. No caso das mulheres brancas contra os homens brancos e no caso, sobretudo, das mulheres negras contra o salário dos homens brancos. Mulher negra vai receber um salário que é 44% do salário médio do homem branco. As mulheres negras, então, estão em uma condição de salários, né, de discriminação no mercado de trabalho altíssima, muitos salários menores, grande maioria fora do mercado de trabalho. Quando entram no mercado de trabalho, são o principal contingente que está desempregado. Quando conseguem emprego, estão subempregadas, ou seja, gostariam de trabalhar mais e não conseguem trabalhar mais. E a grande maioria não tem condições de contratação formais. Não tem carteira assinada, não tem CNPJ, não tem, então, direitos trabalhistas. São as primeiras que vão perder o emprego, são as primeiras que vão sofrer as consequências da crise econômica. Além disso, vou tentar acelerar um pouquinho, porque senão nunca vou chegar às mudanças climáticas. Mas, além de todas as formas de discriminação de gênero e raça, o que vamos ter vão ser várias formas de segregação. Ou seja, temos trabalhos considerados como femininos e trabalhos considerados como masculinos. Adivinhem vocês aonde estão as mulheres? Em todos os setores associados com os cuidados. Proporção de mulheres, sobretudo mulheres racializadas, está concentrado no serviço doméstico. 92% das trabalhadoras domésticas remuneradas são mulheres. 62% são mulheres racializadas.
e são o salário mais baixo da economia. Eu acho que é só disputa com a agricultura, sendo que a grande maioria delas são informais e a grande maioria delas, então, está em condição de absoluta precarização. Altíssima porcentagem de mulheres diaristas, então, que trabalham muito menos das 40 horas que muitas delas gostariam de trabalhar, em condições praticamente de pobreza. Estamos falando que o rendimento médio está por debaixo. 2019, isso aí. O salário mínimo era R$ 1.100. Grande maioria por debaixo do salário mínimo. No caso das mulheres racializadas, esse salário era R$ 700. Então, muito por debaixo. Grande maioria delas ganham menos que metade do salário mínimo. Grande maioria delas são mães solo ou são responsáveis do lar, então são a principal renda. Mas não é só o caso do serviço doméstico. Educação, saúde humana e serviço social também tem uma altíssima porcentagem de mulheres, sobretudo nos salários mais baixos, né? Sobretudo nos empregos que são mais precários, né? As cuidadoras, enfermeiras, etc., que são também as que estão na linha de frente, diante de todos os eventos extremos, serviço social e saúde humana, sobretudo. Depois, outros serviços, 57% em mulheres. Outros serviços incluem, essencialmente, esses outros serviços, sabem quem são? As cabeleireiras, as manicures, todas elas na informalidade. De novo, 78% de informalidade nesse setor. Trabalho super esporádico, que não é 40 horas, que não é trabalho formal. Depois, alojamento e alimentação, metade de mulheres. E, por fim, comércio e reparação. Todo o resto dos setores são masculinizados. E não vai dar, mas se vocês depois param para pensar, para ver, sempre nos trabalhos que são feminizados, o rendimento médio é bem mais baixo que o rendimento médio dos setores masculinizados. Aí, nesse sentido, outra dimensão que a gente trabalhou é justamente essa ideia do racismo ambiental, né? A gente queria trazer a combinação dessas duas coisas, o sexismo e o racismo ambiental. Ou seja, vamos parar um pouco com essa ideia que todo mundo vai ser afetado igualmente pelas mudanças climáticas, que os efeitos dessa catástrofe que a humanidade e o capitalismo, sobretudo, gerou, não são iguais para todo mundo. Temos pessoas, se vamos a qualquer comunidade, se vamos a qualquer bairro periférico, se vamos a qualquer espaço que seja mais precário, temos uma dimensão de gênero e raça que é evidente. As condições, então, e as capacidades de ter capacidade de adaptação e mitigação diante das mudanças climáticas é muito menor. Não porque não sejam pessoas resilientes. Eu acho que, ao contrário, essa sociedade colocou uma situação pela qual são, talvez, as mais resilientes dessa humanidade. Provavelmente, uma pessoa privilegiada não sobreviveria nenhum dia nessa condição de precariedade. Porém, tem menos ferramentas para lidar com mitigação e adaptação. Por quê? Porque vão perder um emprego primeiro, porque estão em casas que, quando tem um deslizamento, a metade das casas vai embora, porque quando tem um alagamento, tem uma seca, quando acaba a água, tem que descer o morro para conseguir água. Tem lixões a céu aberto em todas as comunidades. Você entra na maré e a primeira, depende do bairro, né, que a maré é gigantesca, primeira coisa que tem, um gigantesco lixão a céu aberto. O que significa viver nessa condição? O que significa, então, ter um aumento terrível da temperatura quando você mora do lado de um lixão a céu aberto? O que significa a multiplicação gigantesca de doenças, contaminação, etc., etc. Então, eu acho que o pensar e começar a discutir o conceito do racismo ambiental associado com o sexismo ambiental, porque eu acho que sexismo e racismo são duas dimensões que têm que ser pensadas juntas. Nesse sentido, eu tento trazer bastante a Lélia Gonçalves e pensar, então,
nessas múltiplas dimensões da opressão, que são inseparáveis, e então, quando pensamos nos efeitos das mudanças climáticas, temos que trazer justamente todas essas dimensões de gênero e raça. Aí depois, então, entra uma parte um pouco mais chata da pesquisa. Mentira, eu gosto mais da primeira. Que é justamente pensar nas políticas, né? Quais são as propostas hoje? Quais são as dimensões que estão se pensando quando se pensa sustentabilidade? Né? Eu não vou falar do Big Push, porque eu acho que a Camila deu uma aula magistral sobre isso, mas a ideia essencialmente é, bom, precisamos fazer muito investimento, precisamos muito Estado para que essa situação mude. De fato, até hoje, o mercado não fez muito a respeito. Então, se vamos seguir esperando o mercado, ano que vem, assim, a gente acaba, vamos nos mudar. Comece a investir em naves espaciais para ir morar em Marte, que com certeza vai estar menos quente do que aqui. Então, imagine. Então, estamos numa situação onde, evidentemente, o mercado não vai fazer nada. O que precisamos é o Estado, é muito Estado, e o Estado fazendo grandes investimentos. Agora, esses investimentos, em quais setores são e como está essa dimensão de gênero nos vários setores? Essa foi uma pergunta que a gente se fez, para pensar como tinham que ser essas políticas verdes. Porque até hoje, como voltando, né, na Europa, nos Estados Unidos, na COP, está se discutindo o quê? Temos que fazer descarbonização, temos que fazer investimento verde, temos que aumentar os orçamentos em saúde. Mas não alcança só aumentar o orçamento em saúde, só aumentar o investimento e incentivos ao investimento verde, se você depois continua a fazer políticas de ajuste estrutural, que prejudicam sobretudo as mulheres. Continua a ter perspectivas de austeridade fiscal, que fazem com que políticas, por exemplo, de cuidados não possam ser implementadas. Então, a gente tentou pensar um pouco nessas dimensões que são um pouco mais profundas do que se o setor tem que ser verde, então, que investimento vamos dar para esse setor? Vou tentar ir um pouquinho rápido, para deixar um tempo aí para o debate. Essencialmente, o que temos? Água e esgoto, né? Temos água e esgoto, energia, segurança alimentar. Como já vimos, né? Mulheres são as principais responsáveis pela limpeza dos lares, tanto quando são um trabalho gratuito, né, não remunerado, quanto quando é um trabalho pago, né, trabalhadoras domésticas. Cada vez que temos, então, qualquer problema de disponibilidade de água potável, de processo de esgoto, de esgotamento, de tratamento do esgotamento, de lixões a céu aberto, de contaminação dos rios, as principais afetadas, já vimos, vão ser as mulheres. As mulheres são os principais responsáveis pelo abastecimento da água. Isso o que significa? Significa que quando temos uma seca, a mulher vai gastar o dobro do tempo para conseguir água potável, porque não abre a torneira e sai a água potável. Vai ter que andar horas e horas, o que significa mais pobreza do tempo, e o que significa também uma exposição gigantesca à violência. Não ter água encanada, não ter esgotamento, não ter banheiro. Quantidade de casas que não tem banheiro no Brasil é gigantesco. Agora, imagina uma situação de uma mulher não ter um banheiro em casa e ter que ir a um banheiro público. Mulheres, muitas vezes, precisamos ir no banheiro público, além do mais porque menstruamos. O que significa ir constantemente e que precisamos condições de mínima salubridade para entrar nesse banheiro. Imagina um banheiro público. O que significa enquanto a exposição à violência dessa mulher? Para os homens da sala, porque para as mulheres eu não tenho que contar isso, para os homens da sala eu comento. As mulheres na rua temos medo o tempo inteiro. O tempo inteiro. Imaginem estar entrando no banheiro público, comunal, o que for, para a gente se trocar quando está menstruando. O risco que implica para a gente. Então, aumentou a violência, o risco à violência, aumentou a pobreza ao tempo,
Cada vez, então, que temos uma falta e uma exclusão na dimensão da água, as mulheres são claramente mais afetadas. No caso do Brasil, 7 mulheres não recebem água de qualidade, são 15 milhões de mulheres. As áreas rurais, especialmente Norte e Nordeste, são as mais afetadas. Norte e Nordeste são as mais afetadas em todas as dimensões. 53,2% dos esgotos são coletados. Isso quer dizer que tem outros 50% que não. Só 46% dos esgotos gerados são tratados. No resto, quem vocês acham que tem que lidar com a limpeza disso, que tem que lidar com a contaminação disso, que tem que lidar com... Então, de novo, Norte e Nordeste pior. Perfil de exclusão. Falta de água e saneamento adequado afeta sobretudo as mulheres com rendas inferiores, autodeclaradas como negras e ou indígenas, jovens e com menor nível de instrução. Ainda mais quando moram em periferias, bairros, etc. E áreas rurais. Então, o objetivo do desenvolvimento 6, água potável e tal, claramente é um problema, mas é, sobretudo, um problema das mulheres. Outro tema é mobilidade urbana. Eu não vou me deter tanto em todos, mas tem alguns que eu acho que são super interessantes. Mobilidade urbana é uma coisa que a gente nunca para pensar, né? As cidades estão pensadas, planejadas terrivelmente. Péssimo. Péssimo como você pensou. Se vocês param e pegam um mapa sobre aonde estão os empregos, aonde moram as pessoas, aonde estão as escolas, aonde estão os postos de saúde, não tem nenhum sentido de existir, né? Ainda mais, por exemplo, cidades como Rio de Janeiro, que tem os problemas de infraestrutura gigantescos, que tem a ver, inclusive, com a natureza, né? O fato que a gente está circundado de morros, e passar da Zona Norte à Zona Sul é praticamente impossível. Bom, todas as escolas, todos os serviços sanitários melhores, todos os empregos estão na Zona Sul. A gente onde mora? Zona Norte. Acabou. Mas não é só isso. Se vocês veem a rede de transporte não cobre para nada as necessidades de mobilidade. Sobretudo, e esse é um conceito bem interessante que a CEPAL vem trabalhando bastante, que é a mobilidade do cuidado. Ou seja, enquanto os homens se deslocam, tem a ver com essa divisão sexual do trabalho, né? O homem é aquele que essencialmente vai trabalhar, a mulher é aquela que é responsável pelos cuidados. O homem se desloca pendularmente. Casa-trabalho, trabalho-casa. A mulher, os deslocamentos da mulher são poligonais. Ela vai para o trabalho, tem que pegar o filho na escola, tem que levar alguém no posto de saúde. Nunca o deslocamento é de um lugar para o outro. Nesse sentido, quando você tem uma mobilidade que não está pensada dentro da lógica do cuidado, como no caso do Brasil, é praticamente impossível. Esses deslocamentos implicam 5 combinações de ônibus diferentes, pegar um trem, um metrô, 5 ônibus e tal, com a perda do tempo, com a exposição, de novo, no serviço público as mulheres estamos muito mais expostas a violências, né? Não por acaso a gente tem no metrô o metrô roça. Não é por acaso, gente. Nesse sentido, então, a mobilidade do cuidado vai trazer essa perspectiva, na medida em que não pensamos as cidades desde uma óptica de gênero, raça e classe, a exclusão e os efeitos sobre a mobilidade vão ser muito diferentes. Grande maioria dos homens, as mulheres utilizam muito mais o transporte público do que os homens, né? Os homens usam muito mais o carro. As mulheres também, então, cada vez que temos nenhum alagamento, uma mínima chuvinha no Rio de Janeiro, o sistema de transporte colapsa. Quem vai ser mais afetada, essencialmente, as mulheres, que têm essas formas de deslocamento diferentes. Então, quando pensamos, né, a essa mobilidade, quando pensamos a desigualdade, temos que pensar essa desigualdade espacial também.
essa desigualdade, enquanto o acesso a oportunidades, enquanto a possibilidade de ter um transporte seguro, um transporte rápido, um transporte que claramente não tem que contaminar, não tem que poluir e tudo mais. Mas se pensarmos desde a perspectiva de gênero e raça, a poluição é só um aspecto a mais, é só uma dimensão a mais. Temos muitas outras que pensar e não só ter eletromobilidade. A eletromobilidade é uma dimensão. O que mais? Vamos lá. Bom, saúde. Vocês sabem, né? As mulheres têm dois problemas enquanto à saúde, né? São as principais usuárias do sistema público de saúde. Muitas mais mulheres dependem do sistema público do que homens. Isso tem a ver com o fato que as mulheres são mais pobres, somos mais pobres que os homens, temos menos possibilidades, então, de pagar sistema privado de saúde, e, da outra parte, temos menos empregos formais, então, menos, muitos empregos, setor privado, não a gente, porque a gente não tem isso, mas o setor privado, muitas vezes, oferece planos de saúde, etc., junto com a contratação. Mulheres, então, são mais usuárias de serviços de saúde, e também as mulheres são as que mais prestam serviços de saúde, tanto de forma privada como de forma gratuita, né? As mulheres somos as que mais cuidamos de doentes, de idosos, de crianças. Nesse sentido, então, a dimensão da saúde vai atravessar completamente a dimensão de gênero. No caso da raça, inclusive, ainda mais, porque é muito mais dependente do serviço público de saúde. E quando temos uma situação como a situação dos países periféricos, a situação dos países subdesenvolvidos, sul global, etc., onde as políticas de ajuste estrutural têm desestabilizado completamente e esvaziado os sistemas públicos de saúde, as mulheres são as mais afetadas. Cada vez que não se tem uma cama no serviço público de saúde, é uma mulher que vai ficar cuidando dessa pessoa doente. Cada vez que não se tem uma cama, é provável que essa mulher não consiga se curar, não consiga se tratar. Então, temos dois aspectos para pensar essa dimensão da saúde, e, sobretudo, quando pensamos em trabalho remunerado, o que vamos ver é que as mulheres são as que ganham menos. É impossível, vocês nunca vão ver. Acreditem em mim, ou vão ler lá o trabalho, mas essas são as diferentes atividades dentro do setor de saúde. Em todos os casos, aqui no eixo horizontal temos os salários que cobram, né? A frequência de trabalhadores por salário médio. Até um salário mínimo, entre os 50, 60, 70, dependendo da atividade, são mulheres. Agora, quando chegamos a mais de 20 salários mínimos, a proporção de mulheres cai muito. E o que acontece? As mulheres estão praticamente concentradas nessas áreas que são enfermagem, que são os serviços de auxílio, que são os pronto-socorros e tal. Muitas menos mulheres cirurgiãs que enfermeiras. Nesse sentido, quando o setor de saúde vai ser afetado, quem imaginam vocês que vai ser mais afetado? Tanto como usuário, quanto como trabalhador, trabalhadora. Somado o fato que aqui nem aparecem todas as cuidadoras que estão dentro do setor privado, não serviço de saúde. Grande maioria dessas cuidadoras são consideradas trabalhadoras domésticas. Não importa o tipo de trabalho que elas realizem. Então, temos essa situação com respeito à saúde, quando a saúde é uma das consequências diretas de qualquer evento climático. Pandemia, obviamente, mas qualquer outro também. Grande maioria dos eventos extremos vão ter efeitos sobre a saúde. Temos queimadas, vai ter efeitos pulmonares, vai ter efeitos de pessoas queimadas, vai ter efeitos. Temos alagamentos. Em todos os casos, os efeitos sobre a saúde vão ser grandes. Energia, passo rapidinho também. Essencialmente, energia para se aquecer, para cozinhar. De novo, vai atravessar a dimensão do cuidado. Vai sobrecarregar as tarefas domésticas de cuidados, de cozinhar, limpar e tudo mais, cada vez que temos afetada a energia.
No caso do Brasil, o Brasil tem uma matriz energética que não é tão poluinte, que é o que é bastante interessante, que, porém, pode ser fortemente afetada pelas mudanças climáticas, porque é hidroelétrica. Porém, as mulheres, de novo, por conta da pobreza e conta de outras formas de exclusão, são as que têm menos acesso a formas alternativas de energia. Enquanto a segurança alimentar, é bem complexo. Essa parte é bem difícil, porque, na verdade, a grande maioria, né, se vemos os dados do Censo Agropecuário, temos que os 77% da área cultivável é de agricultura não familiar. Agronegócios, né? Soja, gado, etc., etc. Enquanto os 77% da agricultura familiar, os 77% dos estabelecimentos são de agricultura familiar. Isso quer dizer que temos processo de concentração da terra e da propriedade absurdo. Mas, sobretudo, a questão é que essa agricultura familiar vai ser a agricultura que garante a comida do povo brasileiro, né? A outra agricultura, o agronegócio, etc., é de exportação. E a agricultura familiar é aquela que vai produzir arroz e feijão para a gente dia a dia. O problema principal é que o processo de desmatamento, o processo de avanço, então, do agronegócio, está cada vez mais afetando a agricultura familiar, que tem as mulheres como um agente fundamental desse processo de produção, tanto na produção como na comercialização. Mulheres que não têm, na grande maioria, a propriedade sobre a terra. No censo aparece muito claro, as mulheres são as responsáveis, mas são as que são menos proprietárias. As mulheres, na sua grande maioria, são mulheres racializadas, pequenas produções, muitas delas são analfabetas, o que gera problemas enquanto à capacidade delas de, por exemplo, acessar um crédito. Vocês sabem que no serviço público hoje, os créditos, os subsídios, tudo são telefone e aplicativo. Imaginem vocês uma situação de uma pessoa que não sabe ler e escrever. Como essa pessoa vai acessar esse crédito? Depois acontecem todas as fraudes possíveis e existentes, porque uma pessoa que realmente não pode verificar se o outro que está ajudando ela está utilizando ela ou não. Então, temos uma situação bastante complexa enquanto agricultura familiar, que vai somar os eventos extremos com um avanço do capitalismo predatório. Assim, avanço total do agronegócios, essencialmente para exportação, o que significa que se tem cada vez menos terras agrocultiváveis para a produção que a gente consome. Bom, nesse sentido, enfim, várias políticas teriam que ser consideradas, essencialmente, né, pensar a recuperação dos saberes dos povos tradicionais e das florestas, pensar na organização e a pobreza do tempo das mulheres também no meio rural, pensar o aumento da segurança alimentar e nutricional. A segurança alimentar da sociedade brasileira está garantida pela agricultura familiar. Não é o agronegócio que vai nos dar a soberania alimentar do povo brasileiro. Então, a nossa nutrição, quando falamos de 33% da família brasileira fazem só uma comida por dia, essa comida vem da agricultura familiar. Né? Então, é muito importante pensar como essa dimensão da agricultura familiar é essencial para pensar a soberania. E, obviamente, né, uma necessidade de uma transição para uma agricultura de baixo carbono, uma agricultura não sustentável, que o agronegócio não seria. Obviamente, aí entram outras dimensões políticas que a gente não vai analisar, mas que temos que estar cientes. Assim. Estamos fazendo várias recomendações de política econômica, mas, muitas vezes, as determinações não são por aquela política que seja mais melhor, né, com melhores características, e sim tem a ver com os acordos, disputas de classes sistêmicas, etc. Por fim, então, chegamos aos empregos verdes, que talvez a cereja
del postre, diríamos em espanhol, que tem a ver, sobretudo, com, bom, essa economia verde que tanto falam, essa economia verde que vai ser a superação da grande emergência climática, essa economia verde de baixo carbono que vai nos levar realmente a subsistir, porque senão daqui a, eram 30 anos, já são 15, a gente vai morar debaixo da terra ou em Marte, já falei. Então, quais são essas soluções verdes? Aí tem muita disputa, tem muita discussão, né? Porque também, que seria um setor verde? O setor verde é aquele que polui pouco, é aquele que utiliza energias renováveis, não renováveis, enfim, é uma discussão. A gente usou várias definições, eu trouxe só uma delas, porque senão era muita coisa para vocês. Várias definições, duas dessas definições são do Mussosa, junto com o Cadu, né? O Cadu Yang, aqui, professor da casa, que fez a primeira palestra sobre o tema, onde vão identificar uma série de setores de atividades que vão contribuir com a redução da emissão de carbono e a preservação ambiental. Essencialmente, são 6 setores. Dentro de cada setor temos vários subsetores. E o que a gente quis ir fazer é ver qual é a dimensão de gênero desses setores. Então, quais são os setores onde a gente teria que focar todos os nossos esforços e esses grandes investimentos do Big Push para a transição energética? Setor de produção e manejo florestal. Participação feminina, 15%. A principal participação feminina se dá na produção de mudas e outras formas de propagação vegetal certificadas. Participação, fantástica participação, de 42% de mulheres. Sendo um setor assim, minúsculo. Geração de distribuição e distribuição de energias renováveis. Setor principal da transição energética e descarbonização. Participação feminina, 12%. Melhor participação do setor na produção de gás, 26%. Saneamento, gestão de resíduos e riscos ambientais. Participação feminina, 18%. Tratamento e disposição de resíduos não perigosos, 25%. Manutenção, reparação e recuperação de produtos e materiais. Setor essencial para a economia circular, né? Está discutindo o tempo inteiro, recuperação de produtos e tal, participação feminina, 18%. Comércio varejista de artigos usados, 38%. Adivinhem em que condições trabalham essas mulheres que trabalham no setor varejista de artigos usados. O nome é lindo. Pensem que tipo de trabalho é depois, né? Transporte coletivo alternativo ao rodoviário, participação 15%. Enfim, 43% no melhor dos casos. E qual é o setor que tem muita participação feminina? Telecomunicações. Chegamos ao setor de telecomunicações e teleatendimentos, que ainda estou me perguntando por que está na transição de descarbonização verde. É porque essencialmente não utiliza e não gera nenhum tipo de gás, mas quanto vai ajudar nessa descarbonização? Participação feminina é enorme, 59%. No caso de atividades de teleatendimento, 69%. Todos esses dados são a partir da RAIS 2018. Vocês sabem, esse setor de teleatendimento, quais são as condições de emprego? Quais são as condições de trabalho desses 59% de mulheres que trabalham nesse setor? Não só das mulheres, né? De todos, né? Qual é a condição de emprego no setor de teleatendimento? Porque é um setor de superexploração. É um setor onde, com sorte, os trabalhadores e as trabalhadoras têm 15 minutos por dia de descanso para almoçar, fazer xixi, comer lanche, estender a cabeça. É um setor que psicanalistas, psicólogos e tal falam que é um tipo de trabalho que você não poderia realizar por mais de 3 horas seguidas, pelo tipo de exposição. São 8, 9 horas, às vezes. Então, é um trabalho que, que ótimo. Que ótimo. É todos os setores onde as mulheres estão mais trabalhando. É um setor que claramente não entra dentro da definição de emprego decente, que é uma das definições principais da OIT. A OIT fala, não,
os objetivos de desenvolvimento, o desenvolvimento sustentável, tem que pensar em emprego decente. Esse setor não é um exemplo de emprego decente, assim como vários outros, sobretudo femininos. Então, e uma questão a mais, né? De novo aqui. O que acontece com esse setor de teleatendimentos, que vimos que tem a grande maioria de mulheres? Elas se concentram nos salários até 2 salários mínimos. 71% são mulheres. Agora, quando são mais de 20 salários mínimos, 73% são homens. Então, as mulheres estão no teleatendimento, mas na base, não na ponta. Não. Estão no teleatendimento, nos salários mais baixos, não nos empregos de tomada de decisão, hierárquicos, CEOs, gerentes, etc. Então, ideias finais, mas que falta mais de meia hora, mas não, estou brincando. As conclusões principais do trabalho obviamente, podemos pensar nessas dimensões, a importância da água, todos os ODS, podemos pensar os empregos verdes, podemos pensar as soluções verdes, descarbonização, mas precisamos pensar e olhar isso tudo desde uma dimensão de gênero e raça. E, em particular, pensando como todas essas políticas não podem ser políticas gerais pensadas em teorias abstratas, pensadas sobre a base de universalização de categorias. Temos que ter políticas específicas. Quando fazemos políticas verdes de subsídio ao investimento de determinados setores, esses subsídios ao investimento, temos que ver como esses setores vão pensar a inclusão de gênero e raça dentro dos empregos. Porque todos esses setores têm uma baixíssima participação de mulheres e ainda mais se considerarmos pessoas racializadas. Então, claramente, pensar transição justa, sociedades sustentáveis, não está sendo foco quando você está deixando de fora a grande maioria da população. Transição justa com trabalho precário, transição justa com aumento da desigualdade, transição justa com piora nas condições de vida, não é justiça nenhuma. Então, o ponto principal é começar a discutir. Depois, infelizmente, quase ninguém está discutindo, né? Não por acaso foi um dos primeiros trabalhos no Brasil sobre o tema. Fundamental a participação das mulheres nos espaços de tomada de decisões. Ou seja, o fato que todas essas dimensões das políticas não estejam sendo discutidas, assim como na formulação de políticas não estejam essas dimensões, tem a ver com capitalismo patriarcal, mas tem a ver também com a ausência de mulheres nesses espaços. De mulheres racializadas, nesses espaços e nesses espaços. Na formulação de políticas, mas também na construção da teoria. Não ter mulheres racializadas, mulheres trans, mulheres LGBTQIA+, discutindo, pensando modelos que incluam dimensões de gênero e raça, é um problema. É um problema fundamental. Uma dimensão particular, que vou falar agora bem rapidinho, é a dimensão das políticas de cuidados. A gente precisa reverter essa imagem que passei no início. Não pode continuar a ser que seja uma responsabilidade das mulheres exclusivamente a sustentação da vida humana e a reprodução da força de trabalho. Não estamos falando dos filhos e da decisão de maternidade. Estamos falando de sustentação da vida humana e reprodução da força de trabalho. Não tem motivo algum por isso ser uma responsabilidade exclusiva das mulheres. E por fim, nisso que eu falei, as mulheres não estamos nos espaços de tomada de decisões, as mulheres não estamos nos setores gerenciais, as mulheres sofremos várias formas de discriminação, em parte também porque não existem políticas de capacitação, não existem políticas de empregos que sejam para essas mulheres, não existem políticas de inclusão digital, de inclusão educacional. As mulheres foram as que mais saíram
do mercado de trabalho durante a pandemia. Mas as mulheres, sobretudo as mulheres racializadas, foram as que mais saíram da universidade. No Enem, do meio da pandemia, teve uma queda de 50% das candidaturas de pessoas negras. Não é por acaso. É necessário, então, transformar a lógica profundamente misógina de exclusão das mulheres no que se chama STEM, que são ciência, tecnologia, engenharia e matemática, né? Cortar com essa ideia que as mulheres não temos pensamento lógico-matemático. Desafio qualquer um de vocês a ganhar de mim em qualquer cálculo matemático. E tudo isso é necessário para pensar esses setores-chave. É necessário para pensar, bom, esse setor vou para trás e volto. Esse setor do emprego verde. Tá, vamos dar um subsídio a esses setores para se desenvolver. E qual é a excusa depois? Ah, não, eu abri emprego, mas não tinha mulheres. Claro, não tinha mulheres CEO. Por que não tinha mulheres CEO? Porque não tinha candidata. Por que não tinha candidatas? Porque as mulheres não estudam engenharia, porque as mulheres não estudam todas as tecnologias associadas com tecnologias verdes. Claro, não é que não estudam, estudam sim, mas muito menos do que os homens. Então, temos que romper com essa ideia de setores feminizados e masculinizados e essa exclusão. E parte de romper com essa exclusão é romper com as formas de discriminação construídas socialmente e também romper com as formas de discriminação construídas desde os espaços de contratação, etc. Então, capacitação das mulheres. A política verde tem que incluir isso, tem que pensar quais são os setores, quais são as políticas, quem vai ser o alvo desse emprego, quem vai ser o alvo dessa política econômica, como vamos capacitar essas mulheres, como vamos fazer investimentos em infraestrutura. Não é só verde, como eu falei, em mobilidade, em saneamento, e pensar nessas dimensões desde a perspectiva dos cuidados também. A economia verde, então, não pode perpetuar e acrescentar a desigualdade de gênero. Se hoje fazemos a proposta que os europeus estão pensando de descarbonização, de investimento verde, aumenta a desigualdade de gênero e raça, com certeza. Que justiça nessa transição. Então, só para voltar, bem rapidinho, não vou falar muito porque eu quero passar para vocês, mas a proposta que eu acho que é fundamental é a proposta de construção do Sistema Nacional de Cuidados. Felizmente, essa proposta entrou na órbita das políticas públicas ultimamente, porque durante 4 anos tinha sido completamente, não só esquecida, mas até muito criticada. Então, não se tinha nenhuma perspectiva de pensar uma dimensão pública do cuidado. Ainda menos em contexto de teto dos gastos, ajuste estrutural, etc., etc. Mas uma discussão que está crescendo muito na América Latina em geral é uma discussão sobre nós como sociedade, comunitariamente, socialmente, inclusive desde a perspectiva das políticas públicas, vamos mudar a distribuição dos cuidados. Vamos mudar as responsabilidades de cuidados. E isso se faz com infraestrutura do cuidado, isso se faz com um processo de garantia pública de determinados serviços, serviços de saúde, serviços de educação, serviços de cuidados, serviços domésticos, com refeitórios públicos, com creches, com esquemas públicos que reduzam realmente a dependência. Não é dependência a palavra. A obrigação e o peso e a sobrecarga de cuidados que recai sobre as costas das mulheres. Então, um pouco isso. Toda a informação está no trabalho. Eu convido todos vocês para lerem o trabalho, que é esse aí. Não botei o link porque não podem clicar em cima da imagem. Então, mas podem buscar pelo nome na CEPAL, aparece em seguida. Nas redes sociais de Economia e Feminismo também está. E, bom, é isso. Passo para vocês a bola. Obrigada.